E então, dando continuidade no que a gente está falando e já aprofundando, na verdade, o que você já disse em algumas coisas, né? Vamos falar então a respeito dos fatores de risco, né, Glauco? Na verdade, não é que seja um fator de risco, mas a prevalência, vamos dizer, a incidência é maior em jovens, né? Mas o que mais que a gente pode falar a respeito dessas causas, dos fatores que podem levar a pessoa a ter ceratocone? Nós temos, então, fatores genéticos, né? Então, a parte genética da pessoa tem uma facilidade para desenvolver essa fraqueza estrutural. Na verdade, a gente tem uma alteração na ligação entre as fibras de colágeno da córnea. Ela vai cedendo. Então, é uma característica bioquímica da córnea da pessoa. No Brasil, né, principalmente no sul do Brasil, apesar de a gente não ter estudos de larga escala populacionais, como a gente tem em outros locais, a gente acredita que essa incidência seja extremamente alta. Né? Se a gente pega estudos internacionais de incidência e prevalência de ceratocone, um dos locais mais afetados no mundo é na Itália. Então, talvez aqui, por a gente ter bastante, né, o DNA italiano aqui, ele trouxe, né, também o ceratocone, tá? Então, até falando em termos de incidência, se a gente pegar dados de trabalhos antigos, vamos falar em 1 para cada 2.000, cada 2.000 pessoas. Esse é um dado provavelmente que não é real para nós. Primeiro que esse dado foi feito numa época em que só se diagnosticava ceratocone muito avançado, porque a gente não tinha exames diagnósticos, não fazia eles em larga escala, então não diagnosticava casos mais leves, né, ou moderados, que até são a maioria hoje. E também porque foram feitos em países, né, nos Estados Unidos, em que a gente tem, né, pelo que a gente vê, uma incidência menor do ceratocone. Então, assim, essa parte genética é muito importante, principalmente se tem algum parente mais próximo de primeiro ou segundo grau. Alguns trabalhos falam que se a gente tem um parente de primeiro grau, né, pai, mãe, né, o segundo grau, irmão, né, a gente acaba tendo uma chance de até 10% de ter ceratocone. É importante saber que, assim, não é que o pai tem, você vai ter, né? Na verdade, pela estatística, até 90% das vezes você não vai ter, mas a chance é grande, né? De 10%. E é uma doença que, se a gente faz o diagnóstico precoce, a gente consegue estabilizar e parar a evolução da doença e ter um prognóstico muito diferente do que se a gente passa anos e descobre só lá na frente quando ela está muito avançada, tá? Então, além dessa parte genética, né, que a gente não consegue controlar, é chamado não modificável, a gente tem os fatores ambientais. E esse é o principal, e aí o foco até na campanha lá do Junho Violeta é justamente no não coçar os olhos, né? Quando a gente vai ter qualquer trauma mecânico dos olhos, a gente tem uma estrutura frágil, né? A córnea tem uma alteração genética para ela ser mais frágil. Se a gente for mexendo na córnea, né, coçando os olhos, a gente vai, né, soltando essas fibras e vai possibilitando a progressão do ceratocone. Né? Então, o ato de coçar os olhos é importante, e a gente tem outros fatores não tão bem estabelecidos, mas como as pessoas dormirem de bruço em cima dos olhos, tudo que a gente tiver trauma direto nos olhos, a gente pode progredir. Né? Tem outras, né, síndrome de pálpebra flácida e outras alterações de pálpebra que também estão associadas com o ceratocone. Mas assim, como o recado geral se tem algum parente, você deve buscar para avaliar se você tem ou não, se tem algum parente mais próximo, né? E se você tem, né, atopia, alergia, rinite, conjuntivite alérgica, né? Você deve procurar também avaliar se você tem ou não alguma alteração de ceratocone, e deve procurar parar e saber que isso não é saudável. Antes fala, só coço do ladinho, né? Não tem só do ladinho, né? A gente gera um processo inflamatório, vai coçar cada vez mais, né? Então não é legal, a gente tem que interromper né, esse círculo vicioso do prurido ocular. Esse negócio de coçar só um pouquinho, né, é complicado. Ainda mais assim, quando, por exemplo, a pessoa tem uma picada de inseto, a pessoa sabe que se ela coçar ali, isso vai piorando, vai aumentando, vai edemaciando, vai inchando, né? Então vai acabar piorando. E o foco geralmente da campanha é esse mesmo, né? Não orientar que a pessoa deve cuidar, não ficar coçando os olhos. E aproveitando que você mencionou aí dos fatores genéticos, né, que tem a incidência aumentada, né, nos grupos de risco ali, eu acho que você não comentou, mas eu lembro que você já me falou isso algumas vezes também, que o paciente que tem síndrome de Down
por causa da alteração no cromossomo 23, né, ele também tem uma predisposição maior a ter o ceratocone. Então, fica um recado também para olhar com mais atenção para essas pacientes também, né? Exatamente. Tem uma alteração do colágeno, né, que também está no cromossomo 23, e outras alterações também, doenças que têm alteração de colágeno. Então, a gente tem pacientes que têm os dedos mais longos, que é uma chamada síndrome de Marfan, né? São pacientes altos, longilíneos também tem. Então, existem outras doenças sistêmicas também que podem estar associadas com o ceratocone. Maravilha, Glauco.